Neste vídeo, nós vamos falar da segunda regra de crase. Eu quase não acreditei quando eu descobri que só havia duas regras de crase. Quase não acreditei, mas é. A primeira regra nós já conhecemos como o fenômeno fonético, né? E a segunda regra é a das locuções femininas. Bom, então nesse vídeo a gente vai treinar só com a crase das locuções femininas. Mas pela minha experiência eu vejo que o aluno, ele tem dificuldade nesse assunto por dois motivos. Então eu já vou acabar com a sua dificuldade nesse assunto. O aluno tem dificuldade de entender a diferença da primeira para a segunda regra. E o aluno, às vezes, tem dificuldade de entender o que é uma locução feminina. Então, normalmente, quando o aluno erra, ele erra ou porque confunde as regras, ou porque não sabe o que é uma locução feminina. Então, é sobre isso esse vídeo, tá? Ó, vou repetir. Estamos falando da segunda regra. Tá. Primeiro obstáculo. Não confundir a regra das locuções com a regra do fenômeno fonético. Como assim, Dri? Eu vou escrever, que é para me precaver. Ó. Como não confundir a regra de crase do fenômeno fonético com a regra da locução feminina. Como não confundir? São duas regras. Qual é a diferença entre elas? Vou mostrar aqui para você. Veja aqui, ó. Fenômeno fonético não é um A que se encontra com outro A, né? Veja aqui, primeiro exemplo. Aqui eu tenho um A que se encontra com outro A. Nesse contexto, quem chega, chega A? Não. Nesse contexto, quem chega, chega. O verbo nem pede preposição. Quem chega, chega. Não é preposição A que se encontra com o artigo de noite. Não é assim, quem chega, chega A mais o A de noite. Não foi um fenômeno, um encontro da preposição que o verbo pede com o artigo que noite aceita. Nesse caso, não houve fenômeno. Nesse caso, o acento não ocorre pela primeira regra, ocorre pela segunda. Ou seja, trata-se de uma expressão feminina de tempo. Isso aqui é uma locução adverbial de tempo. Vou repetir. Dri, como não confundir as regras? Veja, à medida que isso aqui é um a preposição que se encontrou com um artigo? Não. Aqui foi um verbo, ninguém nem pediu preposição aqui. Entendeu? Ó, aqui, Dri, vive às custas dos amigos. Como não confundir? A gente não confunde? Não dá para confundir porque é bem diferente. Aqui não é uma preposição a que se encontra com as de custas. Quem vive, vive ao menino. Mais o artigo de custas. Não é regência. Você entende? Então, fica até engraçado eu explicar, mas é que é uma confusão que os alunos fazem. Eles confundem as regras. Mas por quê? Porque não param para perguntar. Como assim não parar para perguntar? Ó, é assim, ó. Na regra das locuções femininas, na regra do acento das locuções femininas, não foi a preposição que se encontrou com o a artigo. Entendeu?
Então não dá para confundir. Não é quem vive, vive A, mais o age de custas. São regras bem distintas. Tudo bem? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, eu vejo que a dificuldade também é como identificar a locução feminina. Tem gente que tem dificuldade só porque não entende o que é uma locução feminina. O que é uma locução feminina? Então, o que é locução, Dri? Locuções são expressões. Desde a primeira aula de português que a gente teve na vida, lá atrás, eu sempre digo, quando o aluno começa a estudar português, eu falo assim, o que é locução? Porque locução vai permear sua vida de concurseiro. Toda questão assim trabalha com locução. Você vai ver de crase, então, volta e meia você tem que saber o que é uma locução. O que é uma locução? Locução é uma expressão composta de duas ou mais palavras. São expressões, palavras que se unem numa expressão. Por isso o nome locução. Então, como identificar a locução feminina? Você tem que saber que locução é expressão. E locução feminina ela não é feminina? É. Então, expressão de núcleo feminino. Entendeu? Olhe para cá, olhe para cá. Chego à noite. Em chego à noite, olhe para cá. Dri, por que é com crase? Porque é uma expressão de núcleo feminino. Chego à noite. Isso aqui é uma expressão. Como assim expressão? Expressão de tempo. Isso aqui é uma locução adverbial de tempo. E o núcleo é feminino. À medida que, isso aqui é uma locução, é uma expressão de núcleo feminino. Às custas de, isso aqui é uma locução de núcleo feminino. Que locução é essa? Locução prepositiva. Então, Dri, você pode me dar mais exemplos de locuções? Posso. Exemplos de locuções femininas. Para a gente seguir treinando com crase, só para eu ficar tranquilo e na paz, eu só te dou aqui mais exemplos de locuções femininas. Você tem as locuções adverbiais. Você tem as locuções adjetivas, que são aquelas que se referem a substantivos. Você tem as locuções conjuntivas, que são aquelas que terminam com conjunção. E as locuções prepositivas, que terminam com preposição. Então, aqui eu deixo os 4 tipos de locuções que você vai ver por aí, só para você ficar vacinado. O que você não pode numa prova de concurso é nunca ter visto locução. Ah, eu não conheço, eu nem sei o que é locução. Locuções são expressões. E quais são as modalidades que você vai ver? Adverbiais, adjetivas, conjuntivas, prepositivas. O que elas têm em comum? O núcleo feminino. Por exemplo, ó, viajo à tarde. Locução feminina. Ó, adverbial de tempo. Vou te dar um exemplo de locução adjetiva. Vamos lá. Encontro às avessas. Locução feminina. É uma locução adjetiva, porque está se referindo a encontro, que é substantivo.
À medida que... Locução conjuntiva, à medida que cresce. Blá, blá, blá. Locução conjuntiva. Me dá um exemplo de locução prepositiva. Vamos lá. Ah, ó. Deixa eu te dar um exemplo, ó. A força do ódio escreveu a carta. Olha aqui um exemplo de locução prepositiva, a força de. Você concorda que agora o mais importante é você ver que aquilo é uma locução? Que é por isso que você não estava acertando as questões, porque você não sabia nem ver uma locução? Locuções são expressões cujo núcleo são palavras femininas. À tarde, às avessas, à medida que... O que todas essas expressões têm em comum? O núcleo feminino, a força de... Adriana, eu vi uma frase que começava: a força do ódio escreveu a carta. Por que vem com crase? Locução feminina. Ó, houve uma questão também, numa prova recente, que muita gente errou. Por quê? Porque não conhecia a locução feminina. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Ó, essa aqui é adverbial. Quer ver? Era assim, ó. Vou te dar um exemplo de adverbial que caiu em prova agora, que muita gente errou, tá? Vou colocar aqui em cima, ó. Outro exemplo de adverbial. Aquela noite nós nos vimos. Aí muita gente foi lá e falou que estranho, aquela noite com crase. Claro, isso aqui é uma locução de tempo. O núcleo é noite, palavra feminina. Se fosse dia, não teria. Aquele dia. Não, aquele dia. Não. Entendeu? Agora, noite tem. Se for uma expressão de núcleo feminino, você vai ter que... Dri, a partir de tem crase? Não, porque é verbo. Tem que ser locução feminina. Locução de núcleo feminino. Aí é fogo, né? Porque eu venho, trago isso, e eu tenho que lutar contra um monte de porcaria que ensinaram para você, porque é o fato. Ensinaram um monte de porcaria para você, como ensinaram para mim. Uns macetes horrorosos de crase. Aí quando você tem realmente uma aula de crase, porque foi essa aula que eu tive, essa aula que eu dou, porque é a aula que faz a gente pensar, entender, resolver questões com segurança, aí a gente começa a colocar em xeque várias coisas, porque a gente fala assim, gente, eu nunca pensei nisso. Agora vai acontecer isso. Você vai começar a questionar tudo. Por quê? Porque você finalmente viu a lógica. É uma luta? É. Você vai questionar todos os exemplos que você viu. Mas é uma escolha, entendeu? A escolha é: vou encarar? Vou. Porque essa é a única explicação que existe da locução feminina. E aí eu fecho a minha explicação com duas observações finais. Nessa história de locuções femininas, existem controvérsias gramaticais, como jurisprudências, sabe? Então, ó, primeiro, duas observações finais e eu fecho o vídeo de teoria de locuções femininas, tá? Primeira observação final é, você vai ver que há questões de concursos que dizem que a crase nas locuções femininas, o acento das locuções femininas, o acento das locuções femininas, que é esse acento que você está estudando aqui comigo, ele é chamado de diferencial, tá? Diferencial. Anote aí, o acento das locuções femininas é chamado de acento diferencial. Como assim? Ele marca que aquilo é uma locução feminina. É um acento que distingue
a locução do que não seria uma locução. Vou repetir, diferencial, porque distingue, marca, distingue, tá anotando aí, a locução feminina. Por exemplo, ó, vou te dar um exemplo. Lembra aquele exemplo indecente da escola? Ó, se não colocar... Lembra o exemplo lá do vestibular? Como é que é o exemplo, hein? É assim, vamos lá. Comeu a francesa. Lembra? Comeu a francesa. Por que que o acento das locuções femininas é chamado de diferencial? Isso aqui é uma locução feminina de modo. Comeu como a francesa. É uma locução feminina, uma locução adverbial de modo. Locução adverbial de modo. Ele comeu como? Ele comeu assim, a francesa. Tá. Se eu não colocar o acento, a frase vai ficar errada? Não. Mas vai mudar o sentido. Entendeu? Passa a ser... Eu sei que é indecente, mas é um exemplo que eu era obrigada, nós, professores de português, que precisávamos ganhar a vida, já fiz muito nessa vida, tá? Para poder garantir o meu salário. E aí, a gente, para dar aula para vestibular, a gente tinha que ficar dando exemplo engraçado e indecente para o aluno memorizar. E aí a gente dava esse exemplo. Esse exemplo ele é ótimo mesmo para mostrar como esse acento é importante, como ele é necessário, inclusive, para distinguir aí eventuais ambiguidades. Ó, aí, agora sim, eu vou com um exemplo menos indecente, que é, por exemplo, o astrônomo estuda à noite, lembra? Mesma história. O astrônomo estuda à noite. Ó, é igual a o astrônomo estuda à noite. Por que que eu tenho que colocar o acento nas locuções femininas? Para que não haja ambiguidade. Então, quando a gente diz que ele é diferencial, Dri, agora eu estou entendendo. Desfaz ambiguidade. Desfaz ambiguidades. Tá bom? Fica aí a dica, entendeu? Por exemplo, você diz assim, comprei à vista. Por que comprar à vista tem que ter crase? Porque é uma locução feminina, à vista. A prazo não, é masculino, mas à vista tem. Por quê? Porque é uma locução. E por que o acento das locuções é obrigatório? Por causa das ambiguidades da vida. Se eu não colocar o acento no A de à vista, vai parecer que eu comprei os olhos do banco de olhos. Comprei à vista. Comprei à vista, comeu a francesa, o astrônomo estuda à noite, são exemplos que ratificam a importância do acento das locuções, que desfazem eventuais ambiguidades da língua. O acento das locuções é obrigatório, por quê? Para indicar que ali há uma locução feminina. Entendeu? Agora, para fechar, existem controvérsias gramaticais, tá? Que de vez em quando caem em concurso, e aí você tem que conhecer a banca. As controvérsias gramaticais são, ó, ensino à distância. Aí eu fecho só para dizer que português também tem as suas jurisprudências, tá? Ó, ensino à distância. Os gramáticos divergem, mas em concurso vale o que eu estou falando aqui. É sem crase. Deveria vir? Eu acho que sim. Os gramáticos, alguns também, outros não. Por que é sem crase? Porque apesar de ser uma locução feminina, aqueles que dizem que não poderia haver crase dizem que é porque ele estaria, a distância seria um sentido geral, ou seja, qualquer distância. Então não deveria ocorrer o artigo, tá? Então, as bancas elaboradoras das provas seguem essa lógica de ensino à distância ser sem crase. Eu estou falando isso por quê? Porque depois que o aluno estuda, ele questiona isso com toda a razão. Por que ensino à distância não tem crase? A distância não é uma locução feminina? É. Por quê? Porque os gramáticos entendem que ela tem um sentido geral. Se você especificar, aí passa a ter artigo. Por exemplo, a distância de 100 quilômetros. Aí seria com crase. E uma controvérsia gramatical também é
aquela das locuções de instrumento. Ó, escreveu à mão. Essa aqui já é uma discussão que eu vejo pouco em prova, mas cuidado, isso a gente só sabe na hora que está resolvendo a questão. Escreveu à mão. Escreveu à mão. Há autores que dizem que as locuções femininas de instrumento seriam sem crase. Então, eu te dei aqui 2 exemplos de expressões sem crase, que nós não esperávamos que fossem sem crase, para fechar aqui a explicação, para te mostrar exceções. Nesse último caso aí, eu percebo, e como você está estudando para concurso, eu não posso esconder isso de você, eu percebo que isso aparece muito pouco em prova, mas aparece. No momento em que eu gravo esse vídeo, eu corrigi questão aí de uma banca que era IDECAM, que não aceitou crase na locução feminina de instrumento. É raro? É. Mas há autores que dizem que não deveria haver. Por quê? Porque não haveria necessidade de desfazer a ambiguidade. Porque, para eles, isso é discutível, vou repetir, mas para eles, locução feminina viria sem crase, porque não há necessidade. A pessoa sabe que aquilo ali é uma locução feminina. Não precisa, escreveu à mão, usou a mão para escrever. Então, os gramáticos dizem, para que colocar crase? Todo mundo sabe que foi usando a mão, todo mundo sabe que é locução feminina. Mas aí, fica aqui minha observação. Por que não usar? Por que não, logo, aplicar a todos os casos? Parar com esse negócio de exceção da exceção. Porém, não está no meu controle isso, tá? Então fica aí a dica. Dri, e a minha banca? Não sei. Bancas são pessoas. Então, na hora que você estiver resolvendo a questão, se você vir uma locução de instrumento sem crase e achar um erro mais grave, então aquilo não vai ter sido considerado erro pela banca. Então, é sempre você ter a experiência de prova. Banca depende de quem fez a prova. Tá bom? É menos comum, graças a Deus, mas pode acontecer, por isso eu já estou te vacinando, tá? Tudo bem. Agora eu convido você para o assento das locuções femininas. Vamos fechar o vídeo aqui com frases retiradas de provas do concurso, de vários concursos. Deixa eu só mostrar aqui para você o passo a passo da locução feminina. Lembra que... Então, eu fecho esse vídeo trazendo um passo a passo das locuções femininas. Passo a passo. Dri, passo a passo de quê mesmo? Lembra que a gente fez isso? Você já estudou outros assuntos comigo? Eu sempre coloco um passo a passo que é para você lembrar como raciocinar. Tá? Então, eu estou te dando um passo a passo da crase nas locuções femininas. Ou seja, para saber se há ou não crase. Tá bom? Tá. Como é que eu faço? Primeiro, Primeiro, pense se houve, se ocorreu. Eu, se fosse você, anotaria esse passo a passo, hein? Ocorreu o fenômeno fonético de A mais A. Isso aqui é fundamental. Primeiro, pense no fenômeno, até porque 80% das questões de concursos que você vai ver que tem acento, tem pela regra do fenômeno fonético. Então, primeiro você tem de ver se houve o fenômeno fonético, que é o encontro de um termo que pede preposição mais um outro A. Vamos à frase número 1. Exemplo número 1. Chegou a 1h em ponto. Olhe para cá. Veja. Aqui eu tenho o fenômeno, quem chega A, mais o A de uma... Não, então não houve. Tá bom. Então, segundo passo. Percebeu o que eu fiz? Não há fenômeno, quem chega A, mais o A de 1 hora. Tá. Então,
caso não tenha ocorrido o fenômeno fonético, que é o caso aqui, verifique se há ali uma expressão feminina. Pode ser uma expressão de tempo, uma expressão... Você já foi vacinado em relação às expressões femininas. Veja, ó, chegou a 1h em ponto. A 1h, isso aqui é uma expressão. Entendi, a 1h. É uma expressão de quê? De tempo. Tá, então é uma expressão feminina. Pode ser uma expressão de tempo, uma expressão prepositiva, entendeu? Tá, Adri, mas aí eu tenho que fazer sempre o quê? Verifique o núcleo. O núcleo da expressão. Feminino ou não? Se for feminino, com acento. Olhe para o núcleo, ó. Chegou a 1h em ponto. O núcleo não é feminino? Dri, tenho dificuldade até para saber isso. Nunca sei se o núcleo é feminino ou masculino. Sei lá, eu tenho recaídas. Aí, se você tiver recaída, você vai lá e coloca o artigo antes. A hora. É feminino. Pronto. Agora eu não tenho que te convencer de mais nada, né? Com crase obrigatória. A 1h em ponto. Você entendeu que isso não tem nada a ver com o fenômeno fonético? Ah, mas uma é artigo indefinido. Primeiro, uma não é artigo indefinido, é numeral. Segundo, essa regra não tem nada a ver com a primeira. Se você ficar forçando a barra para errar, eu não vou conseguir fazer nada por você. Ó, vou mostrar você sendo o outro lá que quer errar de qualquer maneira. Ah, na frase 1, eu acho que a crase está errada, porque uma não aceita a crase. Como assim? Como assim? Você já viu que não é o fenômeno. O fenômeno fonético... Então, cuidado com essas recaídas, porque aí é você com você. A regra do fenômeno é o termo anterior é de preposição, o termo seguinte aceita artigo. Foi o que ocorreu aqui? Não. Veja, quem chega a, mas o a de uma... Não. Então, já não pense nisso. Aí você vai verificar se é uma locução. É uma locução feminina de tempo. O núcleo é feminino. Locução feminina, crase obrigatória. Pronto. 2, admirei os quadros a óleo. Estou fazendo devagar ainda, ó. Primeiro eu verifico se houve fenômeno fonético, encontro da preposição a mais o artigo. Não. Quem admira a mais o a de óleo? Não. Tá bom. Depois, não houve fenômeno. Vou para o passo número 2. É uma expressão? É. Tá, mas é expressão, passo número 3, feminina? Não, é masculina, é óleo. Então, é locução masculina. Masculina sem crase. 3, Quincas Borba viver a míngua até a idade de chegar à faculdade. Viver a míngua, tô te ensinando a pensar. Primeiro, faça devagar. Primeiro eu vejo se é o fenômeno fonético. Quem vive a, mais o a de míngua. Não houve fenômeno. Segundo, eu vejo se há uma locução. É uma locução a míngua? É. Isso é uma expressão, a míngua. Entendi, é uma expressão, André, estou começando a enxergar quando é uma locução. Tá bom, aí eu olho o núcleo. O núcleo é feminino? A míngua é. Então, com crase. É só isso. O problema foram as coisas que ensinaram para você lá. E a gente tem que ficar lutando contra isso. Eu, quando tive essa aula, cara, eu falei assim, meu Deus, libertação. Finalmente.
eu entendi crase. Crase é isso, meu senhor. Crase não tem a ver com, sei lá, entendeu? Mas tem que raciocinar. Por isso que eu estou indo nesse passo a passo. Dri, a semelhança do que ocorre. Peraí que eu quero ver se tá com crase. Lá na prova o cara colocou. Eu quero saber se tá certo. Como é que eu faço o mesmo? Primeiro eu vejo se houve um fenômeno fonético. Como assim? Se houve um termo que pediu preposição? Não, não houve. Nada a ver. Isso aqui está começando. Nada pediu preposição. Tá bom. Não ocorreu o fenômeno. Agora eu vou ver se é uma expressão. Olho para o núcleo, a semelhança de. Isso aqui é uma expressão, entendi. E o núcleo é o quê? O núcleo é uma palavra feminina, a semelhança. Entendi, com crase. A semelhança de é uma locução prepositiva de núcleo feminino. Tá bom? Tá, vem. Agora, após as 10 horas, Dri, tô com vontade de usar crase. Não vai, porque após já é uma preposição. Quando eu já tenho uma preposição, aí eu não posso usar outra preposição. Esse as é só artigo. Então, é sem crase a frase 5. Diferente seria se ele dissesse saiu de casa às 10 horas. Aí seria diferente, porque seria uma locução feminina. Às 10 horas. Sendo uma locução feminina, como foi na frase 1, a 1 hora, às 2 horas, deveria ter crase, entendeu? A 1 seria igual a 5 se não fosse o após. Mas como eu já tenho o após, eu aprendi que eu não posso usar uma preposição seguida da outra, exceto a preposição até, que aceita a crase facultativa, lembra? Então, aqui é sem crase. Tá, Adri? E o afim de? O afim de é uma locução, só que é uma locução masculina, porque fim é palavra masculina, o fim. Fim não tem crase, porque é masculino. Então, na frase 5, é tudo sem crase, tá bom? 6, precisou sair às pressas. Tá bom, Dri, o que eu tô fazendo aqui mesmo, minha filha? Você tá treinando com crase. Lembrando que só existem 2 regras. Ou foi o fenômeno, quem sai, mas o as de pressas, não foi fenômeno. Ou é o caso de ser uma locução. Olho para o núcleo, pressas, é palavra feminina? É. Então, com crase, locução feminina. É uma locução adverbial de modo. É uma locução de núcleo feminino. Na hora que você estiver resolvendo a questão, nem precisa dizer, é locução adverbial de modo. Só tem que ver que é uma locução feminina. Entendeu? Tá. Andei a cavalo, Dri, tô com vontade de usar crase, porque isso aqui é uma locução, mas é uma locução masculina. Cavalo é palavra masculina, o cavalo, então é sem crase, tá? Então é sem crase, porque é só nas femininas. Tá, era bonito entardecer à beira do lago. Primeiro eu vejo se houve fenômeno fonético. O entardecer pede preposição, mas o a de beira, não, nada a ver com o fenômeno. Depois eu pergunto se há aqui uma locução. À beira de. É sim. Beira é palavra feminina, à beira. Então é com crase, locução feminina. Trata-se de uma locução prepositiva, à beira de. Entendi. À medida que aprendia mais, Dri, tô com vontade de usar. É para usar, porque é uma locução feminina. Dri, tô com vontade de usar. Não pode, porque despeito é masculino. Então, é só nas locuções femininas. Masculino não aceita. Entendeu? É isso. Dri, e nome de comida? Nome de comida, para fechar definitivamente esse vídeo. Nome de comida. Dri, você vai escrever assim? Sim, nome de comida, de prato. Quando é que eu uso? Uso crase. Se for locução feminina. Ou se for uma,
eu só uso se for uma locução de núcleo feminino, por exemplo. Vamos lá, vai. Nome de comida. Aproveite, estou fechando o vídeo. Vai. Exemplo, Dri, eu quero saber se tem crase ou não. Tá, bife à parmegiana. Tem crase? Tem. Por quê? Porque é uma locução feminina. Ah, não é a moda de... Não, claro que não. Não tem nada de moda de aqui. Quando o núcleo é feminino, você usa a crase. Bife à parmegiana, entendeu? Dri, tô com vontade de usar crase em frango à milanesa. Bife à milanesa, o que você quiser. Ó, frango à milanesa é com ou sem? Tô com vontade, o meu é sem. Não existe meu ou seu, tá? Ó, é assim, na hora que você pensar, você faz assim, ó, milanesa. Milanesa é núcleo feminino? É. Milanesa é palavra feminina. Milanesa, núcleo feminino. Então, não tem esse negócio do meu bife e do teu bife. É com crase. A gente só usa a crase se o núcleo for feminino. E em caso de ser masculino, ó, em expressões masculinas de comida, só use se houver moda de implícito. Pronto, falei. Essa é a lógica da crase nas comidas. Por exemplo, vamos lá, eu vou te dar um exemplo de masculino. Bife a Osvaldo Aranha. É masculino, não é? É. Osvaldo Aranha. Posso usar? Posso. Devo. Por quê? Moda de. Então, quando for feminina, você usa. Quando for masculina, você só usa se tiver moda de. Agora, Dri, bife a cavalo. Lá vou eu fechar com bife a cavalo sempre. Bife a cavalo. Uso? Não uso. Por quê? Masculino. O cavalo. Dri, mas tem moda de implícito. Não tem nada. Cavalo não lançou moda. É isso. Tchau, tô indo embora. Parabéns, você aprendeu a segunda e última regra de crase. Ou a crase vem pelo fenômeno ou pela locução. Se for locução, você tem de ver se é núcleo feminino. Se for núcleo masculino, você não vai usar. Se for núcleo masculino, mas tiver moda de implícito, alguém lançou a moda do prato, aí você usa. Entendeu? É isso aí. Beijos, abraços e até a próxima. Isso aí, Marlene. Isso aí, Eduarda, quanto a palavra é fenômeno fonético. É difícil, né? Difícil lutar contra o que nos ensinaram, mas tem que ser, porque aquilo que nos ensinaram foi balela. Ensinaram errado. E eu não tenho o menor problema em dizer isso. Aquela aula de crase está desusada. Eu tive essa aula e eu já perdi emprego, mas isso foi há 20 anos por causa dessa aula. Eu ainda dava aula de crase com várias regrinhas, até que eu queria dar aula num lugar que era muito alto nível. Faz tempo isso. E o professor visionário falou assim, você ainda dá essa aula de crase? Isso foi há 20 anos. Mas hoje eu ainda vejo aulas de crase como eu dava há 20 anos, e por causa da aula de 20 anos atrás eu não consegui o emprego dos meus sonhos, graças a Deus, porque hoje eu tô aqui. Mas por quê? Porque quem sabe que aquela aula de crase, de ficar não sei o quê, decorando, não aprova, entendeu? O que eu quero que você faça para a próxima aula? Foi até bom a gente ter tido as adversidades de hoje. Então, a gente demorou um pouquinho para terminar a aula, é uma chance que você tem de terminar esse material.
e trazê-lo para mim na quarta-feira. Quarta-feira eu vou corrigir questões de crase e nós vamos entrar no próximo assunto. Lembrando que esse é o Temas Especiais de Português. Uma aula, um tema. Sabe o que vai rolar no próximo material? Sujeito e predicado. Olha que legal. A gente vai treinar com questões, só questões. E você fica achando que é aquilo simples? Não, a gente vai até ser braspe com sujeito e predicado. Tá bom? Cada aula um assunto. Amo vocês. Boa semana, né? Bom almoço. E não esqueçam, a quarta-feira eu volto com esse curso de manhã. Quinta à tarde tem Correios, aquecimento para os Correios, pessoal que está pedindo Correios, quinta à tarde Correios, tá bom? E não deixe de me seguir lá no Instagram, a agenda tá lá. Grande beijo. Frango a passarinho, sem crase, porque passarinho é masculino. Frango a passarinha com crase, porque passarinha é locução feminina. Mas não existe frango a passarinha, então eu vou ficar com frango a passarinho mesmo. E passarinho não lançou moda, então nada de colocar crase achando que é a moda de passarinho. Tá bom, tô indo embora. Beijo, bom almoço, boa semana, obrigada, viu? Tchau, até a próxima.